Enes Dain com mais um vídeo e dessa vez estamos com como desenhar o nariz em perspectiva. Mas antes gostaria de lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre figura humana em perspectiva e que os links do servidor do Discord e do meu Instagram estão na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Creio que muitos de vós já tenham entrado no YouTube e cruzado com algum tutorial ensinando como desenhar o nariz. E um problema que eu noto é que eles te ensinam a desenhar o nariz numa posição específica, num ângulo específico. Não em si te ensinar a construir o nariz de várias formas diferentes. Então é isso que eu quero trazer com esse vídeo. Para desenhar o nariz, primeiro nós temos que pensar numa forma tridimensional, onde ele pode ser alocado. Em perspectiva, tudo que existe pode ser colocado dentro de um cubo, pois o cubo ajuda na hora de entender a rotação do próprio objeto e como os planos se comportam no espaço tridimensional. E para o nariz, a mesma lógica se aplica. Então, eu usei aqui essa forma geométrica para simplificar o que seria o nariz e podem ver que essa forma funciona em qualquer posição em perspectiva. Meu objetivo aqui não é trazer termos anatômicos super complicados, mostrando como cada osso se conecta com a cartilagem e tal. Meu objetivo mais é simplificar isso de tal forma que possamos trabalhar em diversas proporções, em diversos ângulos em perspectiva. Então, marcado a vermelho, temos aqui o plano frontal do nariz, onde ficam boa parte de elementos que dão característica ao nariz, como as narinas em si. E também marquei aqui amarelo estes dois planos laterais, que onde vão se localizar as asas do nariz e também que nos ajuda a fazer conexão com a parte da cavidade ocular. E por fim, nós temos a parte de cima, que é o plano de cima do nosso nariz, que é basicamente a ponte que vai conectar desde a parte da cartilagem do nariz, lá à frente, para o osso nasal e por fim vai conectar com a parte do osso pré-frontal da cabeça. Então podem ver aqui que nós podemos simplificar muito rapidamente o formato geral do nariz, com aqui 3 cores para cada plano. Temos 2 planos laterais, que são os que estão amarelo, um plano de cima, que é o plano que está azul, e um plano de baixo, que é o que está vermelho. Então podemos simplificar basicamente o nariz humano nessa forma geométrica e podemos adaptar para qualquer tipo de nariz que nós queiramos desenhar em si. Então nós aqui temos uma versão mais próxima do que será o nariz, onde temos um plano de baixo ainda vermelho. Os nossos planos laterais estão amarelo, mas temos agora uma parte em verde, que é onde está a asa do nosso nariz. O plano de cima, onde é a conexão da ponte do nariz, está em azul ainda. E temos aqui em adição uma forma geométrica que eu marquei a roxo, que conecta o nariz com a cavidade ocular e também com a parte do osso da testa, o osso frontal do crânio humano. E podem ver muito bem que isso se mantém consistente em perspectiva, funciona literalmente, porque nós usamos um cubo primeiro como base e a partir dele, como nós temos o mapeamento das 3 dimensões, nós podemos literalmente ter algo que se mantém fiel. Então temos aqui essa animação aqui no fundo, onde podem comprovar que isso faz sentido em perspectiva e o formato não tem tipo trocas drásticas e se mantém muito linear, mostrando aqui qual é a importância de primeiro pensar em formas tridimensionais e depois moldar o que nós queremos nas tais formas para alcançar o resultado mais fiel. Então, com base nos 2 vídeos que eu já postei dessa playlist, que o primeiro foi como desenhar cabeças em perspectiva, o segundo foi como desenhar os olhos. Então, no vídeo de como desenhar os olhos, eu expliquei que eu separo os olhos com 3 esferas, porque eu considero que uma esfera que está no meio serve como distância de separação para as 2 esferas que estão nos 2 lados. Então, naquele local onde ficava aquela terceira esfera no meio, é onde realmente vai o corpo do nosso nariz e é onde realmente serve como medida de separação. Então, há quem prefere logo desenhar o nariz naquele espaço e usar o nariz como medida de separação, porque o nariz vai caber perfeitamente naquela terceira esfera que é colocada no centro das 2. Então, agora nós podemos avançar para a parte prática do vídeo. Então, como antes, eu sempre uso essa forma geométrica para mapear a parte da cavidade ocular. Em seguida, desenhei o formato básico do nosso nariz, como eu expliquei anteriormente. E daí eu comecei a moldar o plano de baixo do nosso nariz. Em seguida, fiz um molde básico de como seriam as asas do nosso nariz e também da ponte que vai conectar com a cavidade ocular.
Também fiz um esboço básico dos olhos, que era para entenderem qual é a relação, quando eu estou a falar de proporção, que no meio dos dois olhos geralmente vai caber o nosso nariz. Essa é uma vista frontal, onde nós temos a possibilidade de ver a parte de baixo do nosso nariz, o plano da frente em si. Em seguida, temos uma vista de 3/4, onde agora vamos ter que trabalhar com o conceito de sobreposição, o overlapping. Pois, como estamos numa vista 3/4, usando como base o vídeo onde eu falei de olhos em perspectiva, nós temos lá 3 esferas, e quanto mais nós viramos a nossa cabeça, a primeira esfera vai sobrepor a segunda e a segunda vai sobrepor a terceira. Então a lógica aqui se aplica da mesma forma. Para tal, nós vamos desenhar o formato da cavidade ocular, em seguida fazemos um mapeamento básico do que seria o nosso nariz. E aí eu também fiz um mapeamento das minhas 2 esferas, que é para entenderem como é que isso está se comportando em perspectiva. Então podem ver que o primeiro olho, que está mais próximo da câmera, ele tem um tamanho maior em relação ao que está mais longe por causa da perspectiva. E também podem ver que o nariz faz uma sobreposição na esfera do outro olho. Nós geralmente vamos continuar a desenhar aquele olho, só que vamos ter que contar com essa sobreposição do nosso nariz. E podem ver que a lógica permanece a mesma. Eu fiz o mapeamento da parte de baixo do nariz, coloquei lá a nossa narina, coloquei a asa do nariz e fiz a ponte que vai conectar com a parte que vai para a cavidade ocular e para o osso frontal do nosso crânio. Então, numa vista 3/4, o foco mesmo é garantir que a sobreposição esteja correta, que esteja funcional em perspectiva. Porque uma sobreposição mal feita dá uma outra interpretação para o que nós queremos transmitir. Eu também aqui adicionei uma vista lateral. Basicamente a lógica é a mesma. Usamos aquela nossa forma geométrica para fazer um mapeamento básico de onde vamos começar e fazemos o esboço do nariz. Desenhamos lá a nossa ponte, que já não é muito visível em si, mas a parte de baixo agora mudou de ângulo por causa da perspectiva e a asa do nariz também tem uma inclinação diferente. Eu também fiz um exemplo aqui ao lado e é para entenderem qual foi o processo que eu usei para fazer isso. Então, com o objetivo de vos dar uma visão mais geral do que eu estou a tentar transmitir, eu fiz aqui uma série de desenhos de narizes em ângulos diferentes, mas ainda usando a mesma lógica de separação de planos. Nós podemos moldar isso para qualquer estilo, tipo, vai depender de onde tu queres levar, mas se tu tens a lógica por detrás, que é realmente aquela forma básica, tu podes realmente mudar o tamanho da forma, mudar o ângulo da forma. Se quiseres levar isso para um estilo anime é possível, se quiseres levar para um estilo mais realista também é possível. Então, quando tu tens o fundamento básico, tudo começa a fazer mais sentido, porque tu não estás a decorar um formato em si, tu estás a pensar naquilo no espaço tridimensional e com capacidade de rotacionar para vários ângulos que tu queiras. Eu também aqui no final fiz um esboço básico para mostrar aquela questão do overlapping que eu estava a falar, da sobreposição. Então, usando aquela lógica dos vídeos anteriores da playlist sobre como desenhar cabeças em perspectiva e como desenhar olhos, eu comecei por fazer o placement da nossa esfera. Então eu pulo a parte de colocar isso dentro de uma forma tridimensional, porque eu já estou a pensar nisso em 3D. Então eu posso pular alguns passos, porque eu já tenho isso em mente na hora que eu estou a decidir os ângulos que eu estou a tomar aqui. Então, como sempre, eu começo uma parte da cavidade ocular que já vai me dar as direções que eu quero tomar com a minha referência ou com o desenho que eu quero trazer. Então, com base na silhueta da minha figura, eu faço um mapeamento de onde vai estar a parte do nosso queixo, como é que vai estar a linha que vai para a orelha e todos os mapeamentos da testa e tal. Então eu começo por colocar o nosso nariz, porque ele vai nos dar um ângulo da nossa cabeça e o nariz tem que estar próximo da mesma perspectiva que a nossa cabeça está para fazer sentido. Em seguida eu fiz lá o mapeamento das esferas para os olhos, também fiz o mapeamento da esfera para a boca, que é um vídeo que eu vou trazer mais para frente de como desenhar bocas em perspectiva. Então é basicamente isso que eu tinha para trazer para esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido vos ajudar, tenha dado uma luz sobre como pensar no nariz no espaço tridimensional. E outra coisa muito importante também é pensar como encaixar o nariz na cabeça, não só desenhar narizes flutuantes. Então, muito obrigado por este vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, subscrever no canal para não perder mais vídeos, partilhar com algum amigo e também lembrar que o link do meu Instagram e do servidor Discord do canal estão na descrição do vídeo para quem quiser entrar. Até o próximo vídeo, valeu e fui!